Histórias reais, fé inabalável, transformações que só Deus pode fazer. Seja bem-vindo ao lugar onde a esperança renasce. Podcast Meu Refúgio. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Meu Refúgio Podcast. Esse espaço que foi criado para compartilhar histórias, testemunhos de pessoas que começaram um relacionamento com Deus e que permitiram que esse relacionamento se amadurecesse e crescesse até gerar frutos. E o nosso desejo é inspirar você a dar continuidade a essa jornada com o Senhor, ou até mesmo começar. Eu não sei de onde você está, mas eu creio que todos esses episódios vão edificar profundamente a sua fé e a certeza de que nós podemos nos aproximar mais do Senhor e ter um relacionamento íntimo e profundo com Ele. E a minha convidada de hoje é muito especial, mas antes de eu chamar para se apresentar, eu quero dizer para você, se você ainda não está inscrito nesse canal, por favor, clique agora no botãozinho, se inscreva, ative o seu sininho para que você possa ser notificado dos próximos episódios. Afinal de contas, todas as quintas, às 8 da noite do Brasil, às 9 horas de Orlando, tem um novo episódio e você não pode perder. Então, sem mais delongas, eu tô aqui com Stephanie de Oliveira e eu vou pedir a ela agora, uma pessoa que é muito especial para mim. Vou dizer para vocês que eu conheço ela pelo fruto dela, porque eu sirvo no Ministério Infantil da nossa igreja com muito carinho, com muito amor, e conheci a Stephanie através da princesa Estela. Então, gente, com vocês, Estela, por favor, fique muito à vontade, seja muito bem-vinda. É uma honra para mim, uma alegria ter você aqui. Amém. E eu quero pedir que você se apresente agora, minha amiga. Amém. Obrigada, Roberta. Para mim também é um prazer estar aqui, estar no seu podcast Meu Refúgio, que eu sei que é de grande bênção, já alcançando muitas vidas. Amém. É sempre um privilégio, né, a gente se unir, poder falar do Senhor, falar da nossa jornada, refletir, né, em tudo que Deus tem feito em nossa vida. Como você falou, a gente se conhece, né, pela igreja. E pude estar na igreja também falando um pouco do meu ministério, chamado também que Deus me deu, e vamos falar um pouquinho disso hoje. Sim. Eu, né, sirvo hoje numa organização missionária conhecida Uau. como a Wycliffe. Wycliffe se dedica à tradução da Bíblia, Uau! no qual a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa necessidade, e é um grande privilégio, né? E desde jovem servindo ao Senhor, né? Também servi como pastora de missões ao longo de muitos anos, Nossa. dentro de um contexto hispano. Uau! E sou casada com o Raul, tenho 3 filhos, Uau. o Theo, o Bernard e a Estela, do qual eu posso falar um pouquinho mais depois, mas é um grande privilégio de fato estar aqui, né? E falar um pouco do que Deus tem feito, né? Uma alegria, minha amiga, uma alegria muito grande receber você aqui, porque eu tenho certeza que somam-se aí muitas experiências desde do início da tua jornada nessas traduções, que podem levar a milhares e milhares de pessoas a palavra no próprio idioma. É verdade. E claro que a gente tem que falar sobre isso aqui, né? Então, eu já quero começar esse podcast perguntando para você, minha amiga, como foi que começou, né, essa jornada com o Senhor? Em que momento foi que você foi ativada ali para viver esse relacionamento de intimidade com Ele, Stephanie? Olha, desde a minha infância, é muito linda a história assim, de como a minha família, né? Eu nasci num berço, na realidade, católico. Eu nasci aqui nos Estados Unidos, mas os meus pais são brasileiros, os dois. Que legal! Meu esposo também é brasileiro, de São Paulo. Mas crescemos aqui, meu pai era um homem de negócios, comerciantes aqui em Orlando, tinha loja. Então, bem no início, quando não tinha comunidade brasileira aqui, que a gente conhece, né? Em Orlando hoje. E os meus pais não tinham temor a Deus, né? A gente era católico só por título mesmo, ia de vez em quando. Mas foram pastores que, de fato, no início começaram a semear e evangelizar os meus pais. E foi numa reunião da Donep que meu pai conheceu o evangelho de fato e entregou a vida para o Senhor Jesus. E aí a família toda... Eu tinha 10 anos, comecei também fomos batizados e começamos a frequentar a igreja evangélica. E foi de fato aí que Deus começou a me formar e a depositar em mim esse desejo, uma intimidade com o Senhor.
Meu Deus. E eu mesma, assim, pensando na influência, assim, a gente pode até pensar qual foi, né, o momento que nós ouvimos a palavra de Deus pela primeira vez, qual foi o impacto de você receber a palavra de Deus na sua língua. E eu comecei a ler a Bíblia em português. Nossa! E desde essa idade, pequenininha, assim, 10 anos, 12 anos, eu tinha um compromisso muito sério com Deus, em termos, assim, de ler a palavra todos os dias. Eu cantava 2 hinos da harpa, assim, a gente cantava o hino da harpa antes de dormir. Era assim, era um compromisso muito fiel que eu tinha. E eu me recordo, assim, que um dia, eu não esqueço isso como criança, né, adolescente, aí pré-adolescente. Um dia eu deixei de ler a palavra, estava cansada, não li a Bíblia. Mas foi imediatamente que eu fechei os olhos que eu vi, assim, um livro, como se fosse a Bíblia, se fechando diante de mim. E eu despertei. Meu Deus. E aí eu falei assim, não, eu tenho que ler a palavra. Então, assim, da forma que Deus me atraiu desde a minha infância, e uma sensibilidade muito grande que Deus tinha me dado em sonhos. Nossa. Assim, eu tinha muitos sonhos e eu não fui entender isso até, né, ser um pouco mais jovem, buscando na igreja, aprendendo o que é isso, né, que Deus me fala através de sonhos. E foi com 16 anos, Roberta, que eu tive um sonho. Eu orava muito pedindo ao Senhor, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado? E quem sabe você também está fazendo essa oração, ou está pensando, né, Deus, qual é o meu chamado, qual é o meu propósito? E foi com 16 anos que eu comecei a fazer essa pergunta, porque eu sabia, algo em mim já me dizia assim, né, o Espírito Santo, que dizia, você é diferente, você tem um chamado. E com 16 eu tive um sonho, e eu me via pregando, eu estava ministrando num culto assim evangelístico de ar livre, como se fosse uma cruzada, sabe aquelas cruzadas que a gente vê antigamente, em outro país. Meu Deus. E tinha milhares assim de pessoas, eu estava nesse palco, né? Não era um palco ali e eu estava ministrando para essas multidões, nações. Uau. E quando eu despertei, eu sabia que Deus estava me falando que eu tinha um chamado missionário, um chamado de pregar a palavra. Uau. E foi, acho que um mês depois, Roberta, que veio, né, um pastor e profetizou sobre a minha vida e disse, olha, Deus te mostrou em sonho o seu chamado, e Deus coloca um chamado pastoral, um chamado de pregar o evangelho. Meu Deus. Sobre a sua vida. Então, assim, desde, né, de jovenzinha, Deus vem me chamando, né, depositou esse chamado, assim, pela sua palavra, pela pregação da palavra, e hoje o que eu realizo, o que eu faço, que também faz parte da história. Meu Deus. É interessante ouvir você falando isso, porque com 16 anos você já tem uma certa maturidade de algumas coisas, principalmente da importância da palavra de Deus. Mas você ainda não tem a dimensão do fim, né? De onde que tudo isso vai dar. E para a gente começar, muitas vezes a gente enfrenta alguns desafios, né? E de ordem social mesmo, as pessoas têm medo do que vão pensar, de como que os outros vão reagir, né? E eu fico pensando, por exemplo, esses grandes nomes que estão já uma jornada muito longa de evangelização, né? De pregar a palavra, né? E você vê que onde eles chegaram teve um ponto de partida, e esse ponto de partida sempre é uma revelação da parte do Senhor, né? Então, é muito importante, eu acho, que a gente destacar aqui, foi muito válido você ter trazido, né, esse sonho, né, esse momento que Deus te chamou, porque todos nós temos esse momento. Há um momento que, assim, você sente, você sabe, porque você sabe Exato. que aquilo foi o Senhor que falou a você, que falou ao seu coração, e isso é inquestionável. Agora, o que nós vamos fazer com isso é que vai fazer toda a diferença, na verdade, amiga. Com certeza. E aí, o que você fez, amiga, com esse sonho? É isso mesmo, Roberta, porque no nosso chamado, muitas vezes o que nos mantém no caminho, na nossa jornada, é o chamado, é aquela convicção daquilo que Deus nos chamou, né? Porque o plano de Deus é sempre maior do que o nosso. A gente sabe que não subiu ao coração do homem, como diz a palavra, aquilo que Deus tem preparado para você. Aleluia, então isso é para você também que está ouvindo, né? Não só para gente, mas os planos de Deus são maiores e o desafio vai vir, como você falou, a pressão vem, aquilo que vem para nos tirar do foco, nos tirar do caminho, nos tirar do propósito, vem para tentar roubar aquilo. E se a gente não estiver bem alinhado e lembre-se, assim, Deus ele sempre disse, né, desde o princípio até com o povo de Israel, Moisés ele dizia, lembra
Lembre-se de onde Deus te tirou, lembre-se da promessa, lembre-se do chamado, lembre-se do futuro que Deus tem preparado. Uau. Se a gente não colocar isso como nosso foco, né, de lembrar aquilo que Deus prometeu na sua palavra, aquilo que Deus falou sobre nós, sobre você, a gente perde o foco e perde o destino, perde o rumo. Então, para mim, foi muito importante isso, porque no momento, assim, da juventude, que nós sabemos que é um momento, né, de formação, um momento que vem as influências, todos nós passamos por isso. O que me manteve firme mesmo e foi assim, a minha raiz foi essa promessa, a palavra. Uau. E todas as minhas decisões, eu tinha até o sonho assim de estudar direito, de ser advogada, isso sempre foi um sonho, mas eu sabia que Deus tinha um chamado ministerial. Uau. Então, sempre colocava isso diante de Deus, orando ao Senhor, Senhor, qual é o caminho, o que eu vou estudar, o que eu vou fazer? E Deus ia direcionando os passos. Sim. Porque Ele me chamou. Então, o que nos mantém é o chamado e quem nos chama, né? Deus e seu propósito. Então, vem a dificuldade, vem aquelas decisões e eu decidi seguir, fiz a minha formação, eu fiz 2 mestrados em teologia, estudo da Bíblia, através de uma escola aqui, Asbury, uma escola maravilhosa. E foi aí, nesse meio tempo, assim, que eu estava também servindo com a minha família, né? Nós somos também corretores de imóveis. Meu pai, muitos anos, se dedicou a isso, né? Depois de ser comerciante, tudo. Nas vendas, então eu ajudava, trabalhava com a minha família, tinha minha licença, a gente tinha acabado de abrir o nosso negócio. E Deus, tão interessante nesse momento, Deus me chama pro ministério tempo integral. Uau. Dentro da nossa igreja. A gente estava numa igreja hispana, ao longo de 20 anos aqui em Orlando. Meu Deus. E foi aí que Deus falou, não, agora você vai ter que decidir, né? Esse chamado que eu coloquei em você, chegou o momento. E pude servir como pastora de missões ao longo de 7 anos. E foi a melhor decisão, porque é melhor a gente obedecer do que sacrificar. Com certeza, minha Obediência Com certeza. no chamado. E são decisões assim que nos leva, né? Nos continua levando nessa jornada e no chamado que Deus tem. Sim. Agora eu ainda quero pegar esse período aí dos 16 até a tornar-se a ser ungida como pastora, né? De missões, para perguntar para você. E a intimidade que você tinha com Deus nesse período? Como foi isso? Como foi que desenvolveu isso, minha amiga? Assim, a busca de Deus sempre foi prioridade para mim. Uau. A oração, o louvor, até assim, as experiências que eu tive com Deus, que Deus permitiu, né, isso me fortaleceu na fé. E eu digo assim, buscar de fato, né, como Paulo diz, os dons do Espírito. Né, porque a gente não consegue na nossa própria força, Roberta. A gente, até hoje, nós somos falhos, né? A gente falha, é pela graça de Deus que nós conseguimos. Sim. Mas como Paulo diz, busca os dons do Espírito, porque é o Espírito Santo que nos fortalece. E nessa época tão crítica que é a juventude, estamos orando para Deus enviar um esposo, né? Nossa. Estamos orando o que a gente vai, né, estudar. E de repente tem jovens que estão ouvindo, jovens que estão escutando e falando assim, eu tô nesse momento. É saber esperar o tempo de Deus, é saber de fato buscar santidade. Sim. Isso é uma coisa, a gente estava até falando um pouquinho sobre o temor assim, a Deus. O temor àquilo que Deus tinha como plano para minha vida. Eu não queria abrir mão disso. E não era relacionamento, não era amizade que ia me afastar daquilo que Deus tinha. Então assim, graças a Deus que Deus me deu essa força, isso vem pelo Espírito Santo, a gente tem que pedir isso ao Senhor, tem que buscar isso na palavra, buscar isso na oração. Sim. E Deus nos dá, então assim, foi sempre em santidade, buscando no Senhor, apartar assim das coisas, afastar das coisas que não agradam a Deus, afastar das ofertas que vinham que não era por parte de Deus, seja em relacionamento, né? Eu me guardei pro casamento, isso foi uma coisa assim que... Digo assim, a santidade mesmo que a gente busca de honrar a Deus, de agradar a Deus, para a gente ver o fruto daquilo no nosso futuro, né? Sim. Então, sempre foi, né, essa foi a minha intimidade com Deus. Uau. O que você fazia para manter o coração conectado com o Senhor, Stephanie? A oração, o louvor, a busca. Algo que eu fazia muito, que eu quero até retomar, Roberta, faz tempo que eu não faço. Eu escrevia as minhas orações. Uau. Então, assim, eu achava muito poderoso você poder sentar, igual você escreve no seu diário. Você escreve uma carta de amor para Deus.
Sim. E eu convido você a tentar isso, escrever uma carta de amor para Deus, porque eu fazia isso. As minhas orações eram escritas, até porque eu queria lembrar futuramente de como Deus respondeu aquelas orações. Então isso era algo muito íntimo, escrever uma carta, coisa que a gente não faz hoje quase, né? Mas passar um tempo e escrever uma carta para Deus, clamando ao Senhor e pedindo. E assim, a intimidade que eu tinha com Deus nesse momento era muito forte, porque muitas vezes Deus me respondia, Roberta. Uau. Deus me respondia. Às vezes a gente é muito apressado, a vida é corrida, a gente está sempre correndo, que a oração é rápida, e a gente não espera e não entende que a conversa com Deus é um diálogo. Com certeza. E Deus quer falar conosco. Deus quer falar através da sua palavra. Sim. E Deus quer falar ao nosso coração. Sabe, aquele sussurrar de Deus, aquela voz que a gente escuta lá dentro, que é o Espírito Santo ministrando no nosso coração. Sim. Então, essa intimidade que eu tinha nessa minha juventude, Uau. de fato de buscar, de escrever e de ouvir a voz de Deus. De ouvir a voz de Deus. E Uau. Deus, Ele fala, Deus, Ele fala. Uau. É um tempo que a gente vai investir com o Senhor, né, Stephanie? É um investimento no Senhor. Alguns falam gastar tempo com Deus, eu diria investir tempo com Deus. E você falou agora, ouvir a voz de Deus, né? E a gente está exatamente nesse momento com um programa que, na verdade, o Meu Refúgio vem de um programa, né, que Deus colocou no meu coração para compartilhar a história de pessoas, mas isso vem de um investimento de tempo com o Senhor, em buscar o Senhor de todo o coração, para ouvir a voz dEle, ser direcionada por Ele, para tomar algumas decisões na vida. E por causa disso, né, o Senhor colocou no meu coração de compartilhar isso com outras pessoas. Então a gente tem um programa que inclusive inicia agora em outubro de 2025, essa é a nossa última versão desse ano, né? E é uma versão de aniversário porque ele começou em outubro de 2020. Então nós estamos há 5 anos, né, ajudando mulheres a se preparar dentro desse lugar de intimidade com Deus, porque às vezes parece um lugar estranho para quem ainda não conhece. Né? Eu olho para a sua história, eu vejo de uma menina de 10 anos que começou ali uma jornada junto aos pais, dentro da igreja, né, sendo dirigida ali de alguma forma por uma liderança, mas também que buscou de todo o coração e que seguiu essa jornada. Essa história da gente escrever as nossas orações, ela é uma prioridade para mim hoje, sabe, Stephanie? Eu achei interessante demais quando você falou, porque é sempre assim que eu consigo perceber em Deus de onde Ele me tirou e onde Ele me colocou. Onde eu estou, mas também aonde Ele vai me levar. Porque ali naquele caderno também tem algumas promessas que o Senhor vai trazendo ali, né? À medida que a gente vai orando, à medida que a gente vai lendo a palavra, parece que o Senhor vai falando. E já aconteceu situações comigo, e aí eu quero que você compartilhe também alguma experiência assim, marcante para você, né? De eu estar ouvindo uma música que fala do mesmo contexto bíblico que eu tô lendo. Né? Eu tava lendo, e aqui eu vou falar, né? Eu tava lendo a história daquela mulher, a mulher samaritana, e enquanto eu estava meditando naquela palavra, eu deixei umas canções, né, de fundo para que eu pudesse criar aquela atmosfera também de paz ao meu coração e permitir que o Espírito Santo tivesse controle ali daquele momento. E de repente, a música que toca fala exatamente da história que eu estava lendo. Falei, Senhor, se não é o Senhor, quem é? Então, nada é coincidência na nossa vida. Então, registrar e voltar e ler, né, é edificante, fortalece a nossa fé, faz com que a gente tenha a convicção e a certeza de que o Senhor está fazendo. Ele não fez e Ele não fará, Ele está fazendo. Amém. Glória a Deus. Amém. E aí eu aproveito para fazer para você essa pergunta, né? Você já viveu alguma experiência assim no momento que você está ali na intimidade com Deus, ter algo sobrenatural, seja, enfim, compartilha conosco, minha amiga. São muitas experiências, né? Isso que eu falo assim, Deus, desde essa infância, assim, uma sensibilidade, né? Que Deus me deu, assim, no espírito mesmo, através de sonho, através de visões, e eu digo assim, até quero dizer, né, para os que estão ouvindo, pede ao Senhor para se revelar.
Às vezes a gente põe muita formalidade, Roberta, em termos assim da nossa intimidade com Deus. E não é. Sim. Deus, ele quer estar próximo em todos os momentos. Então é o louvor, igual você disse, é o louvor quando você está em casa. De repente você está, né, trabalhando, fazendo alguma coisa, mas você põe aquele louvor e aquela palavra ministra no seu espírito. Está sempre edificando o nosso espírito, né? Sim. Tudo que a gente escolhe ouvir ou ver, está edificando ou a nossa carne ou o nosso espírito. Então nós temos que tomar decisões sábias daquilo que edifica. E foram várias experiências assim que eu tive de Deus mostrar coisas até na minha vida. Uau. Assim, que precisaria mudar, até com os meus filhos. A gente falou um pouquinho da Estela. Eu digo assim, a gente muitas vezes na nossa humanidade a gente não tem consciência, mas o mundo espiritual é muito real. E Deus nos revela isso. Então, uma experiência que eu tive com o Senhor até foi através de um filme que a minha filha assistiu. E que a gente sabe que tem alguma coisinha ali por trás. Hoje em dia a gente tem muito mais escancarado, né? Assim, o ocultismo, as coisas que vêm aparecendo. E eu pedi ao Senhor, Senhor, me revela, me mostra. E foi através de um sonho que Deus falou. Esse filme, né? Eu vi assim, como se fosse um bonequinho, um espírito assim, pulando dentro da minha casa para atingir a minha filha. Meu Deus. E foi exatamente quando eu despertei que eu falei, não, foi isso. E eu digo assim, as experiências que Deus me deu, até quando era jovem, né? Assim, mais ou menos essa faixa de 16, 17 anos, eu lia um livro para a escola que era de mitologia grega. Você sabe, a gente sempre lê esses temas na escola. Na realidade, esse momento foi a minha primeira batalha espiritual. Uau. Eu não sabia o que era, como jovem. E eu estava na minha cama lendo essa matéria e por 3 noites eu tive uma batalha espiritual, no qual eu senti, assim, uma presença, né? Aquela, quem sabe você já teve uma experiência e agora você está sabendo o que é uma batalha espiritual. Isso. E como nós temos que clamar o sangue e orar. Mas eu senti essa opressão em cima de mim 3 noites, e eu como jovem despertava, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? E fui na igreja e pedi, né, conversei com os meus pais, na realidade, fui na igreja, pedi, não tinha dado detalhes, e Deus revelou para um dos irmãos, e ele falou, olha, eu vejo que você estava na sua cama, você estava lendo algo, e é como se um portal tivesse sido aberto no teto do seu quarto, e isso abriu a porta, tipo, para essa, né, para essa presença, para esse espírito maligno, para essa batalha espiritual. Então, assim, são experiências que Deus nos dá e nós temos que estar alerta. E isso é para edificação da nossa alma, edificação do nosso espírito, para a gente saber a realidade do que existe lá fora. E como nós podemos orar e repreender, e claro que o sangue de Jesus é muito mais poderoso do que qualquer, né, oposição. Mas são esses momentos, e Deus sempre teve essas experiências comigo. E posso contar outras, assim, de como Deus fez ao longo da vida, mostrando e revelando. E isso é algo, Roberto, que Deus tem colocado muito no meu coração. De nós estarmos em alerta. Como mães, como esposas, como pais, aqueles que estão ouvindo, né, jovem. As coisas não são, muitas vezes você escuta a pessoa, não tem nada a ver. Tudo tem a ver. Ou nós estamos, a palavra de Deus diz, você está ou edificando o seu espírito ou a sua carne. Toda decisão nós estamos plantando e semeando em um desses. E a nossa batalha, nós sabemos que ela não é contra a carne, ela é contra principados e potestades, ela é espiritual. E Deus nos deu a arma que é a palavra de Deus. Então nós temos que estar equipadas, né, nesses momentos para orar e clamar o sangue. E pedir ao Senhor, Senhor, nos revela, nos mostra o que há na nossa vida, o que tem dentro da nossa casa, dentro da nossa família, para a gente orar e para Deus revelar. E vir contra aquilo, né? E fazer mudanças. Isso faz parte da nossa intimidade com Deus. É exatamente isso que eu estava pensando. Como nós estamos conectadas, glória a Deus. Porque eu estava pensando exatamente isso. É nesse lugar de obediência, é nesse lugar de relacionamento, é nesse lugar de intimidade que os segredos do Senhor são revelados a nós, né? A palavra fala em Deuteronômio que os segredos que os segredos que o Senhor nos revela pertencem a nós, né? Mas o que está oculto pertence a Ele. E a palavra diz que não existe nada oculto que não venha a ser revelado. E a revelação do que está oculto por Deus, ela vem para edificar a nossa vida. Então, se nós estivermos nesse lugar, a gente está guardada, protegida. Enquanto você estava falando sobre isso, isso me fez lembrar da Alicia estudando Greek Mythology. Ela chega a falar
sobre isso e o Senhor foi muito certeiro assim comigo em combater algumas coisas e perguntando para ela, né? E o que você acha disso? Né? Exatamente para entender os pensamentos dela, para conhecer a dinâmica dela, né? Da psique ali e poder trabalhar em cima disso. E nós precisamos realmente estar vigilantes. É verdade. Porque o inimigo, ele anda realmente ali ao derredor e ele quer atacar de todas as formas. Mas que precioso, minha amiga. Que história preciosa. Sim. Meu Deus. E como é que isso se desenhou até chegar ao ponto de você ser pastora de missões? O que é ser pastora de missões? Como que foi isso, minha amiga? Olha, foi assim, Deus tão perfeito no seu plano, né? A gente nunca se sente preparada, né? Deus, ele não chama as pessoas preparadas, ele chama as pessoas que estão dispostas. Amém. Que dizem, eis-me aqui, Senhor, e ele capacita aquele que ele chama. Então, ele capacita. Então, mesmo se, né, diante de nós, essas oportunidades, de repente até você que está aí, Deus está, né, colocando no seu coração um sonho, uma oportunidade. Exato. Não pense que você tem que, eu não estou preparada. Deus, ele nos equipa, ele nos prepara, ele nos dá os recursos, ele nos fortalece e nos usa quando a gente está disposto a ser obediente. Então, foi isso que aconteceu. Uau. Eu sabia que tinha o chamado, e Deus, ele abriu essa oportunidade. E uma coisa que a gente falava um pouquinho, né, Roberta, é sobre dar oportunidade a jovens, dar oportunidade a crianças, porque você está formando eles, você está validando e dizendo, não, você tem um lugar, você tem um chamado, você tem um propósito. Sim. E foi essa igreja nossa que, de fato, assim, me desenvolveu demais. Foram pastores e líderes que depositaram em mim, que acreditaram em mim. Sim. Que me permitiram a oportunidade de crescer. Sim. E foi aí justamente que a pastora de missões, que tinha servido ao longo de muitos anos ali na igreja, ela já estava se aposentando e Deus me presenteou essa oportunidade. O pastor veio e disse, né, eu gostaria, né, estamos orando e sentimos que você vai ser a nossa futura pastora de missões. Uau. E eu me senti nesse momento assim, quem sou eu, né? Quem sou eu para estar neste lugar? Essa é uma igreja muito grande, 3.000 membros, uma igreja de muita influência em missões. Uau. Eu dizia, eu sou apenas uma jovem, quem sou eu para, né, entrar nesse grande ministério? Mas Deus... Você já era casada, amiga? Não era casada, era solteira ainda. Uau. E Deus ministrou no meu coração. Eu lembrei muito de Esther, né? Para um tempo como esse. Uau, Deus te posiciona para um tempo como esse. Eu me lembrei muito, assim, né? De como Deus nos fortalece. Como Deus, ele, né? Que ele capacita. Sim. Pensei em Josué, né? Seja forte, seja corajoso. E Deus me chamava para isso. Então eu disse, sim, eu vou. E Deus, assim, foi maravilhoso ao longo desses 7 anos que pude servir. Casei durante esse tempo, também era solteira, entrando no ministério. E fui ordenada pastora. Tinha completado os meus estudos que eu mencionei, né, o mestrado que eu fiz em estudos da Bíblia e teologia. Então eu tava me equipando no meio do processo, sabendo o chamado, como eu tinha falado, sabendo o meu propósito, eu buscava a preparação. Uau. Eu não esperei o momento para começar. Eu falava, não, eu vou estudar teologia, eu vou estudar isso, eu vou buscar, eu vou servir na igreja, eu vou conectar. Eu já fazia parte assim do departamento de missões, servia ali. Sim. Então, quando o momento chegou, eu estava assim, já tinha depositado. E Deus foi aquele que me capacitou, né, plenamente para exercer esse chamado. Isso que você falou é muito, muito, muito importante. Às vezes Deus dá uma direção, mas a gente não se capacita. Alguém que pode estar nos ouvindo aqui agora recebeu um chamado de Deus que ia ser um profeta às nações. Mas será que você começou a se preparar estudando línguas, por exemplo? Será que você realmente abriu seu coração para estudar mais da palavra, para buscar mais do Senhor? Porque as pessoas olham e dizem assim, poxa, eu estou há tanto tempo aguardando e a promessa ainda não se cumpriu. Mas no tempo certo, a palavra é clara, em Abacuque 2:2, o Senhor é claro com ele, diz, escreve a tua visão, a visão que eu te dei. Eu gosto dessa versão, o livro, que é uma versão portuguesa, que ele diz, escreve a visão que eu te dei. Amém. Né? Amém. Então, escreve a visão que eu te dei e põe no mais alto lugar, para você se lembrar, na verdade, a ponto de que qualquer pessoa que passe correndo possa ver, porque no tempo certo vai se cumprir. Então, eu acho essa mensagem uma mensagem tão atual para nós, porque ela faz com que a gente realmente tenha essa fidelidade de buscar, nos lembrar
né, de que o Senhor é fiel e Ele vai cumprir. Então, amigo, amiga, se prepare, porque se o Senhor te deu uma promessa, essa promessa vai se cumprir no tempo certo. Se prepare, né? É verdade. Nossa, muito gostoso. Mas uma coisa que ficou aqui na minha cabeça para eu te perguntar foi... Como que você foi parar numa igreja hispana, sendo você brasileira? E como que foi achar esse marido? Foi na mesma igreja? Compartilha um pouquinho disso conosco, minha amiga. Então, Deus é incrível, né? Os planos de Deus a gente às vezes não entende no momento, mas assim, hoje eu olho e vejo o que Deus tinha, né, como parte do seu plano, de fato, porque... Aos 17 anos, nós estávamos na igreja brasileira, né? Eu falei que a gente veio conhecer o Senhor aos 10 anos e ao longo desses anos estávamos numa igreja brasileira, mas o Senhor, né, nos permitiu transicionar. Sim. Por uma série de eventos e coisas que ocorreram que de fato nos impulsionaram para sair. Muitas vezes a gente está confortável e não quer se mover e Deus cria situações, até Deus usa as crises para nos mover para o próximo que Ele tem, porque a gente se acomoda, né? Então Deus, Ele permite. Então nós movemos como família e começamos a frequentar a Igreja ao Calvário, que é a igreja hispana aqui em Orlando. Uau. E eu tinha 17 anos. E esse momento foi muito crítico, porque eu já era líder do Ministério de Dança na outra igreja. Uau. Então eu tive que abrir mão disso. E como jovem, a gente sente um pouco essa tensão de, poxa, mudando de igreja. Mas o idioma foi um fator bem difícil aos 17 anos para mim. Foi um desafio. Uau! Por quê? Tinha tudo em português, eu não sabia espanhol. E a igreja é hispana. Mas os meus pais sentiram que ali era o lugar e de fato era. E depois de um ano, na realidade, os meus pais, debaixo da direção do pastor nosso, o pastor Nino Gonzalez, abrimos um ministério em português dentro da igreja hispana. Meu então Deus. A gente fazia culto em português como família, ao longo de 10 anos aqui na cidade de Orlando. Que legal. Então, mas o início foi difícil, foi um desafio. Porque eu não sabia. Por exemplo, eu nunca esqueço, uma das palavras chaves que me deixava meio confusa. Alabança. Alabança em espanhol é louvor em português. E não tem nada a ver. Meu então, Deus sempre que a gente louvava, a gente cantava. E eu jovem ali, eu disse, o que é alaba, alaba, alaba? É louvor, bem diferente. Sim. Então, mas assim, Deus, Ele é tão maravilhoso porque permanecemos nessa igreja ao longo de 20 anos. Fui formada ali, eu aprendi o espanhol dentro da igreja. Meu Deus. Já pregava, ministrava em espanhol. Sim. Até hoje, assim, eu sou sumamente agradecida a Deus por, né, ter pertencido a uma igreja hispana e ter desenvolvido o idioma. Sim. Hoje, assim, o ministério que eu estou exercendo, né, que é na Wycliffe, a oportunidade de poder conectar com igrejas e falar espanhol, falar o idioma deles, é um privilégio. E muitas pessoas pensam que eu sou porto-riquenha, tá? Pela influência da igreja e a forma que eu falo espanhol. Sim. Mas foi assim, foi um propósito de Deus. E nós tivemos esse ministério em português ao longo de 10 anos dentro da igreja. Eu cresci ali também junto com os meus pais, desenvolvendo no ministério mesmo, né? Liderando louvor. Uau. Quando você está começando o ministério ou plantando igreja, para os que sabem, né? Você faz de tudo. Você prega, você arruma as cadeiras, você lidera louvor, você faz projeção. Então, como filhas, né? Eu e minha irmã, a gente fazia muito de tudo ali. Meu Deus. Servindo ao Senhor. E isso foi uma escola. Uau. Aprendi muito dentro da igreja. Desenvolvi esse chamado, no qual me preparou também para dizer sim a servir como pastora de missões e depois disso também transicionar no que eu estou servindo hoje, dentro de uma organização missionária. Meu Deus. E aí o esposo estava lá? Não. Esqueci de falar do esposo, Roberto. O esposo é muito importante. O esposo é uma história muito interessante. Eu sempre, né, desde a minha juventude, como eu falei, né, separada, esperando no Senhor, eu até brincava, eu falava, Deus, o meu esposo vai ter que vir batendo aqui na minha casa, ele vai ter que bater na minha porta. Porque eu não tô encontrando, não tá aqui, tem 3.000 pessoas nessa igreja, mas assim, não achei o meu esposo. Ele vai ter que bater na minha porta. E foi assim, Roberta, que aconteceu. Meu Deus do céu! Olha só, Deus você que tá lindo. esperando o seu marido bater na sua porta, escuta essa história agora. Gente, foi muito assim, foi muita oração, mas quando eu tava fazendo a minha formação do mestrado, eu fui fazer um curso em Kentucky. Uau. Era janeiro, muito frio. Fui fazer o curso de grego lá, um dos cursos que a gente tem que fazer para completar o mestrado. Sim. E nisso, um primo meu do Brasil estava vindo.
E ele ia vir, né, visitar a família, mas eu estava em Kentucky. Sim. Só que quando eu cheguei em Kentucky, eu não me adaptei, tinha pouca gente no campus ali, era muito acelerado o curso. Sim. Então eu falei, eu acho que eu vou deixar para fazer em outra oportunidade. E nisso eu decidi voltar. E eu voltando, né, se eu não tivesse voltado, eu não teria conhecido meu esposo. Nossa! Então eu voltando, na realidade, quando eu tava indo pro aeroporto para voltar para Orlando de Kentucky, a moça, né, uma amiga minha que tava junto, ela falou, poxa, mas você vai embora, você tem que ficar, vai que Deus tem algo para você aqui, você pode conhecer o seu esposo. Eu falei, olha, eu não acredito, se Deus tiver que tratar comigo, ele pode tratar aqui e pode tratar lá. E pode ser que esteja lá. Acho que é mais provável que esteja lá. Então, assim, foi muito interessante as coisinhas que Deus faz, né, esses detalhezinhos. E eu cheguei e voltei para casa e meu primo veio e ele tinha vindo com o Raul, que é o meu esposo. Então veio visitar nossa família, bateu na minha porta, conheci o Raul. Conheci o meu esposo, o Raul. Só que o Raul, ele morava no Brasil. Sim. Então nós tivemos, assim, um namoro à distância ao longo de 3 anos e meio. Senhor. E digo assim, foi muito necessário esse tempo, porque o meu esposo, ele era viúvo. Ele era viúvo e tinha o Theo. Theo estava com 6 aninhos, que é o, né, vai fazer 18 agora, meu enteado. Então, assim, foi necessário esse processo. Isso é outra história, né, de como Deus usou essa jornada também. Uau. Mas da forma que Deus fez foi muito lindo, né? Nos uniu. Eu não pensava assim, porque eu tinha, como eu falei, né? Me separado, me guardado. Eu falava, poxa, mas uma pessoa tem um filho, será que é isso mesmo? Então foi muita oração, mas Deus foi confirmando de várias formas. Uau. E aí nós, né, ao longo desse tempo sentimos paz, Deus foi abrindo as portas. Fizemos o casamento no Brasil, meu pastor foi pro Brasil, fez o casamento, a cerimônia, e depois eles vieram para cá, o Raul e o Theo. Uau. E depois tivemos o Bernard, a Estela, e já estou casada quase há 9 anos. Glória a Deus, né, minha amiga? Glória a Deus, que história preciosa, né? E eu acho interessante porque às vezes a gente tem essa visão romântica de que vai ser exatamente como a gente pensa, né? Nos guardar é uma decisão nossa, né? E Deus também está separando, né? Eu tenho muito temor quando falo sobre isso, porque eu creio que Deus nos deu a oportunidade de fazer as escolhas, né? E que a gente precisa ser responsável por essas escolhas, mas a sua decisão de se guardar fez toda a diferença para Deus. E olha a bênção que existe sobre a sua descendência, sobre você. Como eu falei no início, eu conheci a Stephanie pelo fruto dela, né? E a Estelinha é uma princesa, é uma princesa. Ela tem 3 aninhos e é uma princesa, né? E eu, assim, chamou muito a minha atenção e eu cheguei a comentar com ela, né, da minha admiração por ela, por causa da Estela. Então, louvado seja Deus, amiga, que Deus continue abençoando essa jornada, né? Essa família. E assim, é isso mesmo. Muitas vezes a gente não sabe, né? Como eu já estava no ministério, Roberta, já, né, liderando, eu sabia que Deus tinha alguém que ia, né, agregar, que ia ser bênção, que ia apoiar o chamado e o ministério. Sim. Não para ser uma competição ou para, né? Então eu sentia como Deus tinha me dado essa liderança na igreja e tal. Eu sabia que tinha que ser alguém assim. E o Raul é isso. Ele é a pessoa que apoia, que suporta, ajuda também, assim, em casa. Então, quando eu tô ministrando, né? A gente é um ministério que a gente faz juntos. E faz toda a diferença ter esse apoio. Faz toda a diferença a pessoa que te apoia, né? A gente descansa sabendo que as crianças também estão bem. Sim. Quando a gente está ministrando, pregando ou viajando, fazendo, né, aquilo que Deus nos chamou para fazer. E é algo que nós fazemos em conjunto. Então, Deus sabe o que nós, né, precisamos. Eu acho que quando o casal entende o chamado, né, as coisas se tornam mais fáceis, né? Embora que mesmo assim tem os seus desafios, né? Mas que precioso te ouvir falar sobre isso, porque a gente mora em Orlando, né? E tem tantos brasileiros que não falam inglês e também não falam espanhol. E assim, você foi para uma igreja hispana e em pouco tempo você já estava ali falando espanhol, mesmo servindo dentro da igreja hispana no ministério brasileiro, né, em português. Então, é muito, muito, muito interessante. Inspira-nos, né, gente? Nos inspira a realmente sair da zona de conforto. E eu creio muito nisso, sabe, Stephanie? Eu acho que a gente veio para essa nação
e que a gente tem uma missão aqui dentro da nação, ainda que seja dentro da comunidade brasileira ou anyways, mas eu acho que a gente precisa aprender os idiomas para que a gente possa ser um dispenseiro, as dispenseiras da graça e do amor do Senhor nessa nação, seja em que idioma de fato ele quer, né, nos chamar para servir. Muito bom. E aí, como é que surgiu essa transição para ir para esse ministério que você trabalha hoje? Compartilha um pouquinho conosco, minha amiga. Pois então, hoje eu já vou completar quase 3 anos que eu estou com a Wycliffe, Bible Translators, Wycliffe Tradutores da Bíblia. A organização já existe há mais de 80 anos. Uma história muito linda, assim, dos começos mesmo, da tradução da Bíblia. Uau. Eu já tinha sido conectado com a Wycliffe, muito interessante, na minha juventude. Olha lá, a gente volta para a juventude, um momento, né, muito importante na nossa formação, na vida. Como jovem, eu ia para as viagens né, da igreja, viagens missionárias que a gente fazia a curto prazo, assim. E eu fui para o Brasil 2 vezes para dar aula de inglês numa ONG lá, que é parceira da Wycliffe, numa organização missionária, que chama ALEM, Associação Linguística Evangélica Missionária, fica em Brasília. Uau. E fui 2 vezes, fiquei 1 mês cada vez, e isso era mais ou menos assim, 2010, 2011, e antes de ser pastora de missões na igreja, né, durante esse período assim de transição. Então eu já tinha uma aproximação com a Wycliffe, conhecida a Wycliffe. Eu sabia que o Wycliffe era muito mais, assim, além de somente tradução da Bíblia. Tinha parte que me interessava muito, que era relações com o governo, porque parte da tradução também é desenvolvimento de alfabeto, olha só, de literatura, assim, ensinar. Existem comunidades que não têm uma língua escrita, né? Então é desenvolver tudo isso. E muitas vezes, uma parceira nossa também, que é o SIL, que faz essa parte toda do estudo das línguas, antes de começar a tradução da Bíblia. Sim. Então eu me interessava muito nessa parte assim, de relações de governo, estava estudando, né, tinha falado que direito, assim, estava também no meu coração, então as relações internacionais era algo muito interessante. E eu fui para o Brasil essas 2 vezes, e foi aí, depois de ter ido na segunda vez, que eles me convidaram, 2010, para fazer parte, exercer uma função num programa que era justamente para o Brasil. Como eu tinha, né, o português e o inglês. Mas em oração não era o momento de eu entrar na Wycliffe. E conversei com o meu pastor e busquei. E foi nesse momento que eu decidi fazer o mestrado, que eu falei, né, estudo teológico. E foi nesse momento que meu pastor me deu assim, uma palavra muito, muito forte, muito importante e relevante para a nossa vida. Ele disse, não é toda porta que se abre que seja necessariamente a porta que Deus tenha para você. Uau! Uau. Nós temos que entender o tempo, o momento, né? Pode ser que Deus, né? A gente pode ver portas abertas, mas não é porque abriu a porta que é essa que Deus tem. Sim. Então ele foi, assim, o meu pastor foi a pessoa que de fato me direcionou e falou, olha, eu acho que você tem que investir nos seus estudos, vai, porque Deus tem, né, Deus tem um chamado, então não é o momento para isso. E eu confesso que no momento a gente tem aquele sonho, né, as missões, essa oportunidade, mas eu senti paz. Eu falei, é verdade, essa era a resposta que eu precisava e isso foi o que me impulsionou então a seguir o mestrado e logo mais exercer a função como pastora de missões. Mas olha só como Deus é, Deus fez um ciclo assim completo, porque quando, né, bateu 7 anos, a nossa igreja passou por uma transição de liderança, continuei servindo debaixo do nosso novo pastor, mas já começou aquela inquietudezinha dentro, aquele incômodo de sentir assim, Deus vai me mover, vai haver uma transição. Sim. Só que ao mesmo tempo, não era o momento. E eu comecei a orar, né, eu e meu esposo entramos com um propósito de oração, oramos ao longo de 1 ano. E quando você fala assim de louvor, que ministra, nessa época tinha um louvor também que, acredito do Maverick City, que fala wait on the Lord, wait on the Lord. Espera no Senhor. Esse louvor ministrou muito ao meu coração nessa época, porque começaram a surgir coisas, né, que a gente sabe que vem por parte de Deus, Deus permite, pra gente não ter aquele, né, a gente tá cômodo, eu tava cômoda no meu chamado como pastora de missões, eu estava confortável. E começou as coisinhas, então Deus vai nos mover. Mas assim, na nossa humanidade, a gente se frustra, a gente fica triste, a gente vê o lado humano, entendeu? E então assim, em oração, falando, Senhor, até quando? Até quando, meu Deus?
Quando que o Senhor vai abrir a porta? A gente já estava assim, ajuda, né? SOS, Senhor, ajuda, envia a resposta. E às vezes naquele silêncio, quem sabe você está nesse momento, de sentir aquele silêncio e falar, meu Deus, aí vem a ministração, vem o louvor, espera, espera, espera. E foi assim, da forma que Deus abriu a porta, Roberta, foi Deus. Porque eu recebi, um dia de manhã, eu recebi um e-mail bem desagradável. Recebi um e-mail desagradável, eu falei, meu Deus, mas eu tô triste, tô frustrada com isso. À tarde, eu recebo outro e-mail de parte da Wycliffe. Uau. Dizendo que havia uma porta, uma oportunidade, estavam abrindo um novo departamento, que é o que eu trabalho, que é relações com as igrejas. Uau. E que tinha uma oportunidade, se eu conhecia alguém que desejava aplicar ou estava interessado nessa oportunidade. E eu falei, meu Deus, essa é a resposta. Uau. No mesmo dia da minha frustração, que eu senti assim, muitas vezes querendo, né, assim a gente fala jogar a toalha, né, entregar tudo e dizer, não, eu vou seguir outra coisa, eu vou seguir o meu rumo, eu vou fazer, né, vou entregar. Foi aí que Deus falou, chegou o momento. Uau. Essa é a sua oportunidade. Eu respondi esse e-mail, eu falei, essa vaga é pra mim. Nossa. Essa vaga é pra mim. E eu apliquei, passei pelo processo, estava grávida com a Estela. Fiz a entrevista grávida. E olha só, essa porta, Roberta, não foi a porta que Deus abriu. Olha só. Nossa. Deus, né? Deus, ele quer ver a nossa obediência. Sim. Deus, ele quer ver, assim, até onde, né, a gente tá, de fato, submetidas à vontade dele, obedientes a ele, esperando e confiando nele. É o impossível que Deus faz. Sim. Não é por nossa força, não é o meu mérito, não né, não é por mim, é por Deus, é Deus quem faz a nossa vida. E ele quer mostrar isso, ele quer ser glorificado. Então, essa primeira vaga não foi, a porta se fechou. Mas, em fé, eu disse, Senhor, não foi essa porta, mas o Senhor vai abrir outra porta. E em outubro, eu disse, em outubro, eu vou receber uma proposta. E olha só, passaram os meses, porque isso tinha sido, acho que em agosto. Em outubro veio outra proposta e falaram, olha, abriu outra vaga e a gente quer que você aplique. E apliquei, fiz a entrevista e foi essa vaga que Deus abriu. Meu Deus do céu. Ousada na fé, Senhor. Não foi essa, mas vai ser essa. E Uau. Deus, ele fez, porque Deus, ele é assim, ele quer ver a nossa fé, ele quer ver a fé em ação, né? O quanto nós confiamos nele. E eu acho que quanto mais conectada nós estivermos a ele, mais a gente vai aceitar com alegria, porque a gente sabe que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E isso não é frase de efeito, isso não é só uma palavra assim que é jogar. Não, é verdade. Ele traz a conformação, que o Espírito Santo vem e consola nosso coração com a certeza de que o que está por vir ainda é melhor do que o que a gente está desfrutando nesse momento. É verdade isso para você? É verdade. Diante dessa né, de compartilhar sobre isso, eu lembrei de vários momentos também que eu tive que olha, me voltar para a palavra e dizer assim, Senhor, eu creio em Ti. Igual be still and know that I'm God, né? Fica e aguarde, saiba que eu sou Deus. Eu vou fazer, né? E o que eu faço é infinitamente melhor do que qualquer homem faria. Né? Nossa. É na espera que Deus está trabalhando. Exato. Mesmo a gente não vendo nos nossos olhos físicos, a gente não vê, mas Deus, ele está trabalhando. Sim. E o nosso nome, Deus está colocando diante das pessoas. É verdade. Roberta, isso é o favor de Deus, isso é a graça de Deus, não é pela nossa força. Não. Quando eu fiz a entrevista, eles falavam, nossa, a gente já ouviu do seu nome. Porque Deus é tão perfeito a forma que ele faz, então nós não precisamos com a nossa força. Sim. E hoje estou servindo, né, na Wycliffe como diretora de relações com as igrejas de todos os Estados Unidos. Todo o trabalho assim, de mobilização que a gente faz para que a igreja possa responder, porque o chamado é da igreja. Sim. Exercer, cumprir com a missão de Deus é o chamado da igreja, no qual eu e você somos a igreja. Sim. Nós somos a igreja. Isso. Então é o nosso chamado. E poder fazer, né, esse trabalho e trazer a visão para a igreja, e uma vez mais convidar a igreja, olha, nós temos um trabalho para fazer. A realidade, Roberta, é que existem ainda povos que não têm acesso à palavra na língua deles. Eu trouxe até essa Bíblia como presente para você, Roberta. Ai, que delícia! Olha, essa Bíblia a gente usa como uma ferramenta, justamente assim, para mostrar que essa Bíblia aqui, ela é a Bíblia que representa, hoje, ó, eu vou abrir ela para você ver. Essa Bíblia, ela tá completamente em branco. Ela tá vazia.
essa Bíblia, ela ministra algo. De que nós, se a gente naquele momento que a gente estava falando de momento de silêncio, momento que a gente precisa de uma palavra de vida, de ânimo, a gente abrir a Bíblia e não ver nada, não entender a história, não entender o propósito, o chamado de Jesus, a vida de Jesus. Isso representa 656 grupos hoje, linguísticos, povos, que não têm uma palavra traduzida da Bíblia. Meu Deus. Então, assim, o trabalho, porque muitas vezes as pessoas pensam, a tradução da Bíblia, você está traduzindo em qual versão? Não é versão, são em línguas mesmo. São 7.300 línguas no mundo, Roberta, que são falados e que de formas de libras, de sinais, para a comunidade surda. Uau. Mais de 400, olha isso, mais de 400 idiomas para a comunidade muda. A gente não imagina, às vezes a gente pensa que é uma, né, universal, American Sign Language, que é o dos americanos, ou Libras, que é em português, mas são próximos de 400 e essa comunidade não tem acesso. Então nós nos dedicamos à tradução da Bíblia para essa comunidade também, para os surdos, material infantil, Bíblia em áudio, porque sabemos que muitas comunidades são comunidades orais, né? Que às vezes não é a leitura que de fato fala o coração deles, é ouvir a palavra de Deus. E olha, é muito interessante porque quando o nosso fundador, que foi o William Cameron Townsend, o primeiro lugar que ele foi para Guatemala. E ele foi vender Bíblia em espanhol na Guatemala. Uau. E foi aí, né, ele chegou, não conseguiu vender uma Bíblia. E foi aí que ele descobriu que haviam outros dialetos, haviam outras línguas, eles não falavam só o espanhol. E ele foi desafiado. Se o seu Deus é tão poderoso, por que ele não fala a minha língua? Meu Deus. E aí ele começou a primeira tradução, que foi o Western Catechel. Ele fez a primeira tradução da Bíblia. E aí começou o trabalho. México, Filipinas, e hoje nós estamos em todas as nações. Hoje esse número de 656 é o que falta iniciar. Meu Deus. Porque a maioria dos povos linguísticos, a maioria tem porções da Bíblia, a maioria não tem uma Bíblia completa. E o trabalho é que eles tenham acesso à palavra de Deus na língua que fale ao coração deles. Na língua em que eles sonham, em que eles de fato recebem. E o William Cameron Townsend ele falou algo muito interessante. Ele disse assim, olha, você lê a palavra de Deus em outro idioma que não é seu, é como você tomar sopa com garfo. Você pode experimentar algumas coisas, mas você não pode ter a nutrição completa. Você não vai sentir a essência de tudo, não é a nutrição completa. Uau. Então, ter a palavra de Deus na sua língua é como você experimentar tudo, a totalidade. Imagina se você tivesse que ler a Bíblia em inglês. Você pode entender, mas não é a sua língua materna, não é a língua no qual, de repente, você se comunica com Deus. Sim. Então, é um trabalho muito importante, é um trabalho da igreja. Uau. É algo que a gente, de repente, né, os que estão ouvindo isso pela primeira vez, no qual muitos estão ouvindo pela primeira vez. Eu converso com muitos pastores e a gente não tem esse entendimento, né? Se alguém não vem, nos educa e fala, ensina. Então, esse é o nosso trabalho de poder falar sobre essa necessidade. Nós podemos fazer algo. Uau. Nós podemos orar. Nós podemos, né? Se Deus nos chama também ao campo, a gente pode responder. De repente, tem chamados aqui, né? Pessoas que estão ouvindo, têm chamado no ministério, chamado missionário. Nós podemos envolver a nossa igreja. A nossa igreja, né, pode ser parte de adotar. A gente faz um programa de adoção, assim, dos versículos da Bíblia. Podemos adotar versículos da Bíblia e dar como presente, né, a palavra de Deus. A gente gosta muito dessa imagem que está em Apocalipse 7:9. Né, João, ele tem a visão. E diante do trono de Deus, diante do Cordeiro estão nações, povos, tribos, línguas. Uau. As línguas estão representadas diante do trono de Deus nessa visão. Esse é o nosso futuro, esse é o futuro, né, da igreja do Senhor. E eu sempre digo assim, olha que lindo seria, né? Nesse dia, a gente vai estar diante de outros povos e ter alguém do seu lado falando outra língua e você saber que você foi um canal de bênção, que a palavra de Deus chegasse a esse grupo. Que esse grupo hoje está diante do trono de Deus adorando o Senhor na sua língua, porque você, a sua igreja, você fez parte. Uau.
A palavra de Deus é algo eterno, Roberta. Semear na palavra, semear em vidas transformadas por meio da palavra, porque é a transformação, né? Não é só ter a Bíblia escrita. Sim. De fato, a gente tá investido assim para ver, a gente quer ver a transformação das vidas por meio da palavra de Deus. Meu Deus. Você abriu Esse aí... é o seu presente. Meu Deus. Para que você possa ministrar a Deus, outras pessoas também, Deus. Roberta, e falar, essa é a necessidade. Meu Deus. Nossa, O Stephanie, valor. você abriu essa Bíblia e o Senhor ministrou muito ao meu coração. Muito mesmo. Quanto consolo o Espírito Santo me trouxe em momentos difíceis da minha vida por meio da palavra. Quanta cura o Senhor Jesus já promoveu na minha vida por meio da palavra. Quanta transformação, quantas mudanças o Senhor já promoveu na minha vida porque eu estava debruçada na palavra. E ao abrir a palavra e eu ver que não tinha nada escrito, parece que uma flecha, sabe, entrou no meu coração, sabe? E tipo assim, onde essas pessoas vão buscar a esperança que elas precisam para alimentar a sua vida e serem transformadas pelo poder de Deus? Meu Deus, é muito forte isso. É muita responsabilidade o que você faz. Eu estive na conferência, recentemente, numa conferência da Joyce Meyer aqui no Texas, e eu peguei um Uber com um rapaz que era muçulmano. E eu não perco a oportunidade de falar de Jesus, né? Então, em qualquer lugar que eu vou, eu estou ali de alguma forma perguntando para Deus como que eu posso apresentar Jesus para essa pessoa. E naquela oportunidade ele disse, você é de onde? Eu falei, do Brasil. Ah, o futebol, o samba. Eu falei assim, o Brasil está cheio de Jesus. O Brasil está cheio da presença de Deus. O Brasil é cheio. Se existe algo que o nosso país, ele é conhecido, é pela quantidade de pessoas avivadas. Amém. Que vão levar o evangelho para fora. E ele disse, mas você acha que Jesus está vivo? E ele começou a me fazer perguntas. E ele chegou exatamente nesse ponto. Ele fez a seguinte pergunta. Você sabia que a Bíblia é cheia de versículos que são retirados? E aí eu olhei nos olhos, assim, ele virou, né? A gente estava no sinal, ele virou e falou isso pra mim. Ele falou, eu disse, onde é que está isso na palavra? Aí ele disse, não, isso é uma realidade. Eu falei, quem te contou essa realidade? E quantas pessoas deixaram de ler a Bíblia por achar que houve uma retirada de versículos? Sim, isso pode ter acontecido porque a gente sabe que o diabo é sujo e ele vai enviar pessoas para fazer esse tipo de coisa, mas quando você me fala do que você faz, Stephanie, dentro da Wycliffe e da sua responsabilidade com as pessoas, você está olhando para o Senhor, né? Você acabou de dizer, imagina quantas pessoas que vão se encontrar umas com as outras e vão saber que elas estão ali por causa de uma atitude, né, de responsabilidade, de dizer, eu preciso ser tão responsável com isso quanto eu sou responsável pela minha própria vida. Amém. Porque um dia a gente vai ser cobrado daquilo que o Senhor nos entregou e a gente não fez, né? Então, foi muito, muito impactante aqui quando você abriu a Bíblia, que não tem nada, né? E eu vou abrir mais uma vez aqui para você que não viu. Imagina, você abrir o livro vivo e não existe nada escrito. Meu Deus. Meu Deus, minha amiga, obrigada por isso. Eu não contava com isso nesse dia, mas Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada. Espero que o mesmo impacto que eu vivi aqui possa ter alcançado você nesse momento. Mas eu queria que você falasse agora como que essas pessoas podem ajudar, minha amiga. Como que nós podemos ajudar a fazer o evangelho chegar a milhares de mais pessoas Amém. que não têm esse acesso. E eu acho que assim, Roberta, a realidade também, isso nos confronta, né? Como você está falando, a gente lembra, a gente recorda. E nos confronta, porque quantas Bíblias você tem em casa? Uau. Quantas Bíblias eu tenho em casa? Uau. E muitas vezes a gente não abre sequer a Bíblia. Sim. E nós temos que buscar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela continua ministrando. Muitas vezes as pessoas estão buscando em fontes erradas, Roberta. Estão buscando respostas em muitos lugares. Sim. Em pessoas. Sim. Quando a resposta está na palavra de Deus. O mundo está padecendo hoje porque não tem a palavra e estão buscando palavras erradas
sendo que a verdade está diante de nós. A verdade, o verbo vivo que é Jesus. Então, assim, isso nos confronta e nos mostra, assim, a importância de nós buscarmos na palavra de Deus. Vamos ler. Mesmo o que está acontecendo hoje no cenário, vamos dizer assim, político, tudo que está acontecendo nesse país, você sabe o que aconteceu. O país está voltando, assim, para o Senhor. Muitos estão dizendo, olha, é um avivamento. E o avivamento real acontece quando há arrependimento e busca genuína do Senhor. Sim. Busca enquanto há tempo, a palavra de Deus diz. Sim. Nós temos que buscar, a palavra está aí. E esse muçulmano, né, que fez essa pergunta, de repente a gente pode até desafiar e falar, poxa, lê a Bíblia. Lê a Bíblia e depois conversamos, porque Deus, ele ministra através da sua palavra. Existem pessoas que estão se convertendo por um versículo traduzido, Roberta. A gente vê isso na tradução da Bíblia, porque os projetos que acontecem no campo hoje, é a igreja que está liderando o esforço, a igreja nacional, a igreja indígena dentro desse espaço. Eles estão liderando e muitas vezes os nacionais que conhecem o idioma estão ajudando no processo da tradução, mas eles não são convertidos sempre. Sim. E é nesse processo de tradução que o Espírito Santo, a palavra de Deus, ela é tão profunda, ela é tão viva, que alcança eles e eles se convertem ao Senhor. Então, assim, há poder na palavra. E isso que você perguntou, Roberto, de como as pessoas podem se, né, interagir, podem, né, responder a esse momento, assim, conectar com a gente. Podem buscar na nossa página wycliffe.org, né? wycliffe.org. ORG. É que mistura espanhol, mistura inglês, mistura tudo. Mas você pode buscar na nossa página. O Wycliffe tem 2 Fs, né? Vou colocar na descrição. Depois a gente põe na descrição. Também. Pode entrar em contato comigo, eu posso passar o meu e-mail também, né? Estou disposta também a conversar com a sua igreja, conversar com o seu pastor, conversar com você, né? E falar assim como a igreja de fato pode fazer parte na oração, naquilo que eu falei de adotar, né? Adoção de versículos, adoção de projetos ativos hoje. Né? Existem povos em Colômbia que são indígenas que precisam da palavra e estamos fazendo tradução. Povos no Brasil, a gente tem projeto no Brasil. Você sabe os nossos povos indígenas e nós temos que orar porque não é fácil. A necessidade da tradução da Bíblia hoje ainda existe porque são lugares difíceis de alcançar geograficamente, né? São lugares que são fechados, a gente diz fechados porque nada é fechado para Deus, mas fechados ao Evangelho, né? Você pensa na China, você pensa na Coreia do Norte, lugares assim que são fechados. Sim. Lugares como a Indonésia, onde existe uma perseguição, né, contra a igreja. Nós estamos trabalhando nesses lugares, claro, de forma sempre mais subterrânea, assim que a gente diz. Mas existem projetos acontecendo. A igreja cresce, né, nesse ambiente de perseguição. A gente vê isso, a igreja primitiva em Atos, ela crescia porque ela era perseguida. Isso. E nós temos que orar pelos missionários. Ora pela igreja perseguida, ora pelo trabalho da tradução, ora pela plantação das igrejas que estão acontecendo ao redor do mundo, ora pelos povos não alcançados. De repente você pergunta, o que é isso? Busca Unreached People Groups, povos não alcançados. São mais de 7.300 povos não alcançados que nunca ouviram de Jesus. Meu Deus do céu. Nunca ouviram de Jesus. E a gente ouve de Jesus, e a gente fala de Jesus, e existem povos que nunca ouviram de Jesus. Então, assim, você pode fazer algo. Eu posso fazer algo, nós podemos fazer algo, né? Nesse chamado. Não é só dizer assim, outra pessoa está fazendo, né? Vou deixar para os outros. Isso. Nós temos o chamado também como igreja do Senhor. Para cumprir com a grande comissão, para cumprir com a missão. Nós somos colaboradores com Cristo. Colaboradores. Estamos trabalhando juntamente com Cristo. Então, busca depois Mateus 28, 19, 20, que fala, né, sobre o ID, fazer discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo que eu vos ensinei, né? E também temos Atos 1:8, que eu amo também, que nós recebemos o poder do Espírito Santo para ser o quê? Para ser testemunhas. Não é testemunhas. Tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samária e até os confins da terra. Então, aquilo que a Roberta falou, né? Eu tenho chamado missionário para ir para a África. O que você está fazendo na sua Jerusalém também? Estamos evangelizando aqui? Estamos pregando o evangelho? É isso. Somos luz para as nações. Então, isso é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, é nossa responsabilidade como igreja. Uau! Eu acho que toda missão, ela começa em casa, né?
toda missão começa em casa, porque não, a boca fala do que o coração está cheio. Para mim isso é uma tipificação do que nós vivemos na história da nossa vida. Eu preciso viver isso em casa, e então porque eu não vou realizar uma missão fora para me livrar da minha família e ir fazer a missão. Não, o Senhor vai trazer de volta. Porque o Senhor é aquele que faz, igual o filho pródigo, faz a gente voltar e renovar tudo que estava desajustado na nossa realidade. Então eu creio que a primeira coisa que a gente precisa ter urgência é primeiro em nós. Porque então através de nós, né? Então olha para você, olha para sua vida como que está hoje, olha para o seu relacionamento de intimidade com Deus como que está hoje, porque sair da sua terra e da sua parentela exige um chamado do Senhor, porque Ele vai com você. Moisés disse, eu não vou se o Senhor não for comigo. Então, para eu viver o id dessa grande comissão, eu preciso estar vivendo essa restauração. Você concorda comigo sobre isso, minha amiga? Isso é verdade. Né? Nós temos que ser restaurados primeiro para a gente poder ser, né, restauradores. Isso. Jesus, ele veio através do ministério da reconciliação, para reconciliar a humanidade com Deus. Exato. E nós também somos agentes de reconciliação. Então, nós temos que viver isso na nossa vida, temos que viver isso na nossa casa e temos que viver isso, né? A família de Abraão que você mencionou, Gênesis 12, Abraão foi abençoado para ser bênção. Aleluia. Aquela bênção que ele recebeu não foi para reter para ele, não foi só para ele e para a família dele, foi para toda a descendência. Sim. Abençoarei para ser bênção, para você abençoar. Então nós carregamos uma bênção, Roberta, que é a palavra. Nós carregamos a presença de Deus. Aleluia. Aquilo que nós carregamos, nós temos que compartilhar, nós temos que dividir, nós temos que depositar isso nas pessoas, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, em todo encontro, toda oportunidade que a gente tiver, falar do amor de Deus e ser luz nas nações, ser luz em meio das nações, ser sal da terra. Esse é o nosso chamado. Meu Deus, a gente olha para uma pessoa cheia de mansidão, longanimidade, bondade no coração, assim, porque a boca fala do que o coração tá cheio, né, como eu falei, e eu compartilhei isso exatamente porque, assim, olhar para a maturidade a qual o Senhor te encontrou para te chamar e viver essa experiência, porque eu imagino, minha amiga, que fazer gestão, né, de projetos como esse, que levam a tradução da palavra povos, você precisou ser cheia da palavra também. Você precisou, de fato, investir em você, nessa comunhão com Deus. Né? E o motivo de nós estarmos aqui é exatamente isso. Porque eu fico imaginando quem está nesse lugar da ponta da contribuição, aquele que está lá na tradução, vamos dizer assim. Esse está sendo cheio. Porque uma coisa é certa, traduzir em vários idiomas é repetir a mesma informação, mas não repetir sozinho, mas repetir com a presença de um Espírito que é santo, que é puro, que é restaurador, que é transformador, né? E, assim, eu estou tremendamente impactada, eu jamais imaginava o que Deus ia fazer nesse nosso tempo juntas, porque o Senhor é bom, mas Ele supera as nossas expectativas, né? Então eu estou muito feliz de estar com você aqui, de receber tanto do Senhor. Quero que você volte aqui para a gente falar sobre mais coisas. Mas eu ainda queria fazer uma última pergunta, antes de fazer a pergunta, de pedir para você deixar uma mensagem, né? Você acredita sinceramente que toda essa jornada seria possível se você não tivesse um relacionamento de intimidade com Deus? Não, não seria possível. A intimidade com Deus, ela é fundamental. Ela é o que foi, assim, a âncora, né? De sustentar mesmo a minha fé, a minha convicção. De fato, a intimidade com Deus é o que nos mantém nesses momentos difíceis, né? A gente não entrou em outros desafios da vida que todos nós temos nessa vida. É a intimidade com Deus que nos mantém o foco, que não nos deixa... desviar do propósito, do chamado, desviar, assim, do nosso relacionamento com Jesus, porque muitas foram as oposições, né? Sim. Muito foi aquilo que tentou tirar, aquilo que tentou afastar, mas Deus, Ele sempre nos mantém, Ele sempre nos guarda, Ele é o nosso refúgio. Aleluia. Essa é a palavra, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso porto seguro. E quando nós entendemos, quando você entende que
É correr para o Senhor, é ir para os pés do Senhor, é ir para o altar, é buscar em Deus, é orar, é clamar, é buscar na palavra, como nós falamos que nós, graças a Deus, temos acesso. Essa é a nossa intimidade, são as pequenas coisas que nos levam a essa intimidade com Deus, não são as grandes coisas que de repente, eu não cumpri com o devocional hoje, eu não fiz aquilo, não fiz o outro. Busca, ora a Deus, em todo momento, a palavra do Senhor diz, vigiai e orai, vigiando e orando, orando sem cessar, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus, Ele quer falar conosco, e quando de fato nós clamamos ao Senhor de coração e buscamos em Deus, nos arrependemos, o Senhor vem, Ele nos ouve, Ele nos abençoa e até abençoa a nossa terra. Amém. Né? A expansão, o poder que existe na intimidade, na mulher que ora, no homem que ora, no jovem que ora. Eu acho que o que nós falamos aqui hoje, Roberta, dos jovens, adolescentes, Timóteo dizia isso, não deixe de desprezar pela sua idade. Sim. Foram pessoas, né, a avó, a mãe, que formaram ele, que depositaram nele. Eunice, Loida, podemos ver assim, o que depositaram. E Paulo também, que depositou em Timóteo. Então, assim, busca as pessoas. Sim. Roberta, foi isso também, buscar as pessoas de Deus. Ter um mentor, ter um pastor. Para isso você tem que estar numa igreja, para isso você tem que estar, né, firme, servindo ao Senhor, crescendo, sendo edificado. Sim. Busca isso. Isso faz parte da intimidade com Deus, isso faz parte do nosso crescimento e para que a gente possa, né, usufruir dos frutos e da bênção e ver o cumprimento da promessa de Deus em nossa vida. Né? Amém, amém. Vem uma pergunta aqui agora que eu quero fazer, porque eu não quero conter. Traduzir a Bíblia para outros povos. Em algum momento, o fato de você estar fazendo o que você faz te fez receber assim um toque do Espírito Santo no teu ofício, no teu trabalho, e te constranger de alguma forma para que você fizesse isso com mais amor, com mais compromisso? Todos os dias confronta, porque como eu trabalho assim com a palavra de Deus, eu sou confrontada de buscar mais, de ler mais, de buscar na palavra mesmo, porque a gente sabe que a nossa vida, né, muitas vezes vem o esfriamento, vem são as funções. O que sempre me ajudou também, Roberta, a lembrar, é que nós não devemos dividir ou separar aquilo que nós fazemos do nosso chamado. Por exemplo, para mim, servir na Wycliffe não é um trabalho. Sim. É o meu chamado, é uma vocação ministerial. Uau. E isso leva um peso diferente. Sim. Quando você entende que aquilo que Deus te colocou em suas mãos, o seu chamado, o seu podcast, não é um trabalho. Você não está simplesmente aqui exercendo um trabalho. Você não está só produzindo no seu trabalho. É um chamado, é um ministério, é uma vocação. Você tem a oportunidade de levar a luz de Cristo, de pregar a palavra. Muitas vezes você não pode, quem sabe onde você está no seu ambiente, falar abertamente, mas as suas atitudes, a sua forma. E isso leva um peso muito maior. Não é que você é crente de domingo e que você serve no Ministério Infantil e o seu trabalho é durante a semana. Não. Tudo que nós fazemos é sagrado para o Senhor. E isso é o diferencial para mim no dia a dia. Entender. Não tem como eu enganar as pessoas, Roberta. De sentar diante de um pastor e falar algo que eu não vivo e não acredito. E eu dou graças a Deus porque eu vejo isso. E eu falo, Senhor, obrigada. Porque assim, o que eu falo em termos assim da tradução da Bíblia, de fato eu creio. E de fato, assim, isso é a minha paixão. É a palavra de Deus, é aquilo que Deus semeou desde pequena, desde criança. A importância da palavra, a importância da missão, a importância das nações serem alcançadas. Nós somos parte disso. Então, não tem como eu sentar e, né, vender algo ou tentar simplesmente falar por palavras. As pessoas veem e eles sentem, e isso é o diferencial. Então, é muito gratificante quando a gente compartilha, né, sobre a Bíblia, sobre a palavra, a necessidade da tradução, e os olhos se abrem, e o entendimento se abre. Eles falam, eu não sabia, mas agora o que você faz com esse conhecimento? Aí é que tá. Sabendo, nós não somos mais ignorantes, nós sabemos. Agora nós temos que fazer algo, nós temos que orar, ativar a nossa igreja, responder, né? É isso aí. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Que nós damos a esse chamado?
Stephanie, eu ficaria aqui, minha amiga, acho que a tarde inteira pra gente falar mais, porque que precioso o que você trouxe pra gente hoje. Que banquete. Amém. Né? Que bom que o Senhor esteve conosco aqui nessa conversa. Amém. E que nos conduziu de uma forma tão gostosa, leve. Eu espero que você também tenha aproveitado, assim como eu, a presença da Stephanie, o testemunho dela aqui e o que ela fez com essa intimidade, com o que ela recebia na intimidade com o Senhor. E você também tem isso dentro de você. Está disponível para a Stephanie, para mim, para você e para todos aqueles que, por alguma razão, o Senhor te lembrou, à medida que você foi ouvindo esse podcast. Pega esse link, envia para seus grupos do WhatsApp, envia para as pessoas mais próximas, deixa as pessoas conhecerem também que existe alguém que se preocupa em traduzir a palavra de Deus para que isso chegue a povos e nações que você não conhece. Amiga, que privilégio nosso de ter você aqui. Amém. Compartilhando essa palavra, que para mim é tão impactante, porque eu sei que existem missionários que estão sendo mortos. Nesse exato momento em que nós estamos aqui plenas conversando sobre isso, existem missionários que estão sendo torturados, perseguidos. Alguém que decidiu ir pregar o evangelho em algum lugar, que decidiu levar uma Bíblia que é rasgada e que as pessoas trocam as folhas para poder continuar trazendo a palavra. E eu lembro de uma passagem da palavra que diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aqueles que não têm essa palavra para guardar no coração. E eu queria encerrar esse dia de hoje trazendo essa reflexão para você, pedindo, claro, a Stephanie para orar por nós, mas para deixar uma mensagem antes. Mas pense nas pessoas que não têm essa palavra para guardar no coração, para não pecar contra o Senhor. E talvez você seja essa pessoa que vai fazer diferença nessa jornada, nesse novo projeto de Deus que você acabou de tomar conhecimento, que não é um projeto novo, mas que também surgiu da inquietude de alguém que queria deixar às pessoas a oportunidade de ter o seu testemunho interior através da sua própria língua matriz. Amiga, você deixa uma mensagem, na sequência já pode orar. Amém. Amém. À vontade. Muito obrigada, Roberta, pela oportunidade. Eu sei que o Senhor preparou esse momento, né? Como todos os momentos desse podcast, que tem sido bênção para a sua audiência, né? Todos aqueles que estão recebendo essa palavra. Falamos da palavra de Deus, então a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Eu sei que algo que você ouviu hoje tocou no seu coração e Deus está colocando no meu coração, Roberta, algo que eu escuto muito. Eu tinha um chamado, quando era jovem, né? Eu tinha um chamado missionário, mas eu perdi essa oportunidade. Eu tinha um chamado para isso, eu tinha esse sonho, eu tinha aquele sonho. Ainda há tempo, ainda há tempo. Não pense que aquilo que de repente você tinha como sonho e o propósito, o plano que Deus tinha plantado no seu coração, na sua juventude, na sua infância, que isso não possa florescer, que isso não possa brotar. Deus, Ele quer fazer isso florescer. No momento hoje que você está, você não tomou a decisão errada, você não seguiu o caminho errado, Deus pode redimir tudo isso e usar isso e ainda cumprir o plano e o propósito que Ele tem para a sua vida. Amém. É simplesmente você dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos é para servir o reino, é para servir o Senhor. É simplesmente ter obediência, é buscar na intimidade de Deus. De repente, né, você está perguntando também, mas qual é o meu propósito, qual é o meu chamado? Seu propósito está bem escrito e bem declarado na palavra. Busca na palavra. Não é alguém que vai revelar isso para você. Deus pode até usar pessoas para confirmarem isso, mas Deus mesmo quer declarar isso sobre a sua vida. E você tem que abrir a palavra de Deus e buscar ali. E ver que você é chamada, escolhida, que você tem um plano, propósito, que você é igreja, que você é noiva, que você é chamado como colaboradora com Ele para cumprir essa grande missão. Que todos possam vir conhecer e adorar o Senhor Jesus, conhecer do seu nome. Nós fazemos parte disso, isso é um grande chamado para nós e temos que ser obedientes nisso. Então, muito obrigada pela oportunidade, vamos orar para que Deus possa continuar edificando. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Aleluia. Deus, Ele está trabalhando ainda. E mesmo no momento mais difícil, não esqueça de quem te chamou. Até quando a gente esquece o chamado, esquece o foco. Mas quem é? Quem é o nosso Deus, é o seu Criador. Aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor.
Obrigada, meu Deus, porque o seu nome, Senhor, está sendo exaltado, Pai. O seu nome está sendo glorificado, meu Deus. Isso não se trata nem de mim, nem da Roberta. Sim, Senhor. O Senhor usa as nossas histórias, Pai, assim como o Senhor usou de cada um, Senhor Jesus, que está relatado na sua palavra, Pai. Sim, como parte do seu plano, como parte do seu propósito. Sim. Nós estamos vivendo na história de Deus hoje. Nós estamos vivendo na palavra, Pai. Essa grande história, desde o Gênesis a Apocalipse, que ainda vai se cumprir. Nós estamos nesse tempo, Pai, como igreja, edificando, levando o seu evangelho até o cumprimento da sua palavra com a sua vinda, Senhor, e a restauração dessa terra como o Senhor prometeu, Pai. Sim, meu Deus. Nós queremos ser fiéis, Senhor, a esse chamado, fiel, Senhor, como igreja, para cumprir o plano e propósito. E nós declaramos palavra de bênção agora sobre cada pessoa que está ouvindo, Pai. Amém, Jesus. Cada um que se conectou, Pai, não é por acaso que eles chegaram no podcast Meu Refúgio, Pai. Deus. É porque eles estão buscando refúgio, Senhor, Sim, e a resposta é Jesus. Amém, O Pai. Senhor é o nosso refúgio, Pai. Sim, Deus. O Senhor, Pai, cuida e guarda cada um que está ouvindo, Pai, seja o que for que estejam passando neste momento, Pai. Tu, Senhor Jesus, tem o escape. Sim. O Senhor é quem faz o impossível acontecer, como nós ouvimos aqui até no testemunho, de quando nós não podemos fazer com as nossas próprias forças, é o Senhor quem faz. Sim, Senhor. Porque a glória é do Senhor, Pai. A Sim. glória é sua, meu Deus. Então nós abençoamos cada pessoa que está ouvindo. Que cada propósito e plano, Senhor, seja revelado no coração dessa pessoa, Pai. Amém, Jesus. Se eles se sintam agora, Senhor, estão se sentindo frustrados, de repente, daquilo que não decidiram bem, ou um sonho que tinham, Pai, reaviva esse sonho, Em Pai. Jesus, Pai, Restaura faz esse assim. sonho, Pai. Que eles possam, de fato, escrever a visão aqui, como estávamos falando, escrever a visão e não esquecer do propósito do chamado, Pai. Sim, sim. É o Senhor quem nos sustenta nessa jornada, a intimidade Deus. com Deus que nos sustenta, Pai. Ajuda Sim. cada pessoa que está aqui, Senhor, ter uma intimidade mais profunda Em nome de contigo, Pai. Jesus, Pai. E que a sua palavra, Senhor, como nós ouvimos aqui hoje, que a sua palavra chegue, Pai, a essas línguas que ainda precisam receber a sua palavra, meu Amém, Deus. Senhor. Que as nações, Senhor, possam clamar o nome de Jesus Amém, e conhecer a Jesus e que a gente possa ver o cumprimento daquilo que nós falamos em Apocalipse 7:9. As nações adorando diante do trono de Deus, Pai. Amém, Senhor Deus. Esse é o desejo do seu coração, Pai. Esse é o nosso desejo como noiva, Pai. Amém, Cumprir com a sua missão, não a nossa, mas a sua missão, Pai. No nome poderoso de Jesus te damos graças, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Que poder. Aleluia. Amiga, muito obrigada pela Amém. sua disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigada por tirar esse tempinho na sua agenda para nos edificar com essa palavra tão poderosa e com esse testemunho incrível que nos inspira, né, a sair da nossa zona de conforto, do lugar que limita a nossa visão e fazer alguma coisa pelos que ainda nem conhecem Jesus. Obrigada, Stephanie. Que Deus te abençoe, minha amiga. Amém. E você que esteve conosco até agora, até aqui, esse momento, aproveita. Clica aí nos links que estão nas descrições do vídeo. Entre em contato agora com a Wycliffe e também com o e-mail da Stephanie, que também está disponível. E pergunta para ela o que eu posso fazer para servir, como que eu posso utilizar os meus dons e talentos e colocar à disposição, o que você precisa que eu faça. Faz alguma coisa, minha amiga, meu amigo, mas serve ao Senhor. Vive esse chamado que o Senhor colocou no teu coração. E ainda que não seja, né, contribuindo para essa obra, você pode, né, ativar o seu chamado. Você pode buscar no Senhor, na palavra de Deus, como a Stephanie falou, aquilo que é o chamado de Deus para a sua vida. Eu espero de todo o coração que esse episódio tenha edificado a tua vida, reavivado a tua fé, mas sobretudo que ele tenha ativado de forma sobrenatural o chamado de Deus na sua vida, para que você possa ir e fazer de fato aquilo que você foi chamado para fazer. Ser sal dessa terra e luz nesse mundo. E até a volta de Jesus nós temos uma responsabilidade gigantesca. Vamos cumprir. É isso mesmo. Então, muito obrigada por você ter estado conosco e até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.